Segundo instante, ainda também com a força do batismo, nós percebemos e estamos acompanhando, como primeira leitura, e vai nos seguir até o final da Páscoa, essa leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, como já mencionei, até o capítulo 12, inclusive Atos de Pedro, e do 13 até o final, Atos de Paulo. E aqui São Pedro nos dando testemunho, juntamente com os primeiros cristãos da primeira comunidade, ou da chamada comunidade primitiva, como que o batismo agia nele, como que a ação do Espírito Santo o conduzia a Pedro e a João. E São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, nos diz: logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Eles haviam proibido, os dois, de falar em nome de Cristo. Só que a força do Espírito Santo fala mais alto. Só que a força de Deus fala mais alto. E vejam qual foi a atitude dos cristãos: recuar, isolar-se, ficar com medo da proibição, esconder-se? Não. Reunidos e unidos pela ação do Divino Espírito, os cristãos rezaram uma belíssima oração que encontramos nos Atos dos Apóstolos, louvando, agradecendo e pedindo a Deus a força para continuar a sua missão. Vejam a unidade dos cristãos, a unidade para com aqueles que haviam sido, digamos, ali proibidos de falar em nome de Cristo, e que se julgaram contentes, que estavam contentes, porque haviam sido julgados dignos de sofrer pela fé. E dentre os momentos apresentados a Deus, primeiro o louvor. Senhor, tu que criaste, o reconhecimento, tu que criastes o céu, a terra, o mar e tudo que existe, por meio do Espírito Santo disseste a teu servo Davi, vosso Pai, porque se enfureceram as nações e os reis. E vejam no final: agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende as mãos, ou a mão, para que se realize curas, sinais e prodígios, por meio do santo nome do teu servo Jesus. Um pedido: olha as ameaças, vê o que está acontecendo e concede que teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Diante das ameaças, diante das investidas, diante da tentativa de calar a voz do ressuscitado, os cristãos não recuaram, movidos pela força do Espírito Santo. Muito pelo contrário, continuaram a sua missão. Mais uma vez nós podemos entender e perceber a força dos dons do Espírito Santo, sobretudo o dom da fortaleza, e que eles de fato foram fortalecidos para poder agirem em nome de Jesus Cristo. Diversos meios também hoje, caríssimos irmãos e irmãs, diversas situações podem acontecer tentando, direto ou indiretamente, calar
a voz do Cristo ressuscitado. Mas o cristão não é aquele que se intimida. O cristão não é aquele que foge, que se esconde, mas é aquele que age impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Se estiver em atitude de oração, vivenciando o seu batismo e, de fato, em comunhão com Cristo, pela ação do Espírito Santo. Essa é a atitude que Deus quer ver também em cada cristão, em cada cristã. Diante das situações que enfrentamos no nosso dia a dia, não tenhamos receio, mas sim tenhamos fé e confiança. Eu costumo dizer, quando nos fecham uma porta, Deus nos abre uma janela para que possamos ver algo diferente. Essa situação mesmo, claro, que não é proposital, mas um acontecimento necessário nesses últimos dias, fechar a igreja no sentido físico. Quantas igrejas, ou podemos dizer todas, se colocaram na propagação da fé? Se não pode estar presente fisicamente, vamos estar conectados espiritualmente. São os meios que Deus nos dá e nos mostra como fazê-lo, como agir diante de certas situações. Então louvemos a Deus por essa sabedoria que Ele nos deu e pela graça que Ele nos concedeu de agirmos assim, como cristãos e cristãs no século 21. E terminando, como a oração dos cristãos foi uma oração que brotou do coração, como muitos santos dizem, a oração, ela é aquilo que parte do coração do ser humano, e podemos dizer de maneira comparativa, e vai até o coração de Deus. Oração não é palavras jogadas ao vento, não são palavras bem elaboradas, mas são palavras ditas do coração. Eu me lembro um fato, que uma vez fui jantar, eu acho, numa casa, e tinha uma criança, que era neta de um casal, e eles ali, claro, eu não ia sentar, estávamos em torno da mesa, e uma pessoa disse, pode sentar-se, padre. Eu disse, ainda não. Ele disse, por que não pode? Eu falei, nós temos que rezar. Eu fiz o sinal da cruz, e a criança deveria ter uns 3 anos e meio, por aí, máximo uns 4 anos. E a criança começou, Papai do céu, abençoa o nosso papá. Aí eu fiz o sinal da cruz, sentei, falei, padre, você não vai rezar? Eu falei, não, nós já rezamos. Porque eu falei, mas que oração mais sincera do que essa? É aquela oração que partiu do coração dela, certamente ela já tinha ouvido, da mãe, dos avós, não sei de quem, e foi até o coração de Deus. Por isso Jesus disse, quem não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. É essa oração que Deus quer encontrar no interior de cada um. É essa oração que São Lucas nos diz, quando eles terminaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Não um tremor simplesmente como um terremoto, mas o tremor da ação de Deus. O coração de cada um que partiu aquela intercessão de uns pelos outros. E não foram palavras, digamos, elaboradas, mas que foram palavras percebidas pela ação do Divino Espírito Santo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, aproveitem esses dias, esses momentos. Não sabemos quantos ainda vamos ter, né? Ou quando vamos retornar às atividades, para viver intensamente esse espírito de oração dos primeiros cristãos, como ouvimos ontem na liturgia da palavra, na primeira leitura, para perseverarmos
na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, na fração do pão, que é a Eucaristia, e nas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.